O vídeo de hoje é sobre tudo o que você precisa saber sobre picos de glicose. Quanto mais picos de glicose você tem, mais rápido você envelhece. E isso fica evidente na sua pele e nos seus órgãos, que envelhece lentamente. Hoje, 3 em cada 5 pessoas irão morrer de uma doença baseada em inflamação. Se você quer um corpo saudável, uma mente sã, você precisa ter certeza de que não está em uma montanha-russa de glicose. Seu corpo não se importa se o açúcar veio de um suco de laranja ou se o açúcar veio de uma beterraba ou de uma lata de Coca-Cola. Ambos levarão a um pico de glicose. O que é glicose e por que é importante entendê-la? Também é chamada de sangue-açúcar. A glicose é a fonte favorita de energia do nosso corpo. Feche o seu punho agora mesmo com a mão. Enquanto você faz isso, os músculos da mão estão queimando glicose para contrair. E para todos os que estão me ouvindo agora, as células do seu cérebro estão queimando glicose para entender o que estou dizendo, certo? Cada parte do seu corpo está queimando glicose a cada dia para mantê-lo vivo e, como seres humanos, a principal maneira de fornecermos essa glicose importante para o nosso corpo é comer alimentos. Especificamente comendo 2 categorias de alimentos, açúcar e amidos. Então, pão, macarrão, arroz, batatas, aveia e qualquer coisa que tenha gosto doce, desde uma maçã até o meu bolo de chocolate de 3 camadas favoritas, então comemos amidos e açúcares e damos glicose ao nosso corpo. Então você pode pensar, bem, eu quero muita energia, quem não quer energia? Então, se a glicose é a energia do meu corpo, eu deveria dar ao meu corpo tanta glicose quanto possível eu deveria. Comer quantidades de amido e açúcar quanto possível, bem, na verdade, não é o caso. Vamos usar o exemplo de uma imagem de uma planta. Você tem alguma planta em casa, correto? Ok. Então, você sabe que para manter uma planta viva, você precisa dar um pouco de água à planta. Mas o que acontece se você der muita água à planta? Ela morre, correto? Exatamente é com o corpo humano, é semelhante. Um pouco de glicose, tudo está indo muito bem. Muita glicose e os problemas começam a acontecer. A maioria de nós estamos dando ao nosso corpo muita glicose e isso leva a uma série de sintomas. O desejo por alimentos doces, fadiga crônica, névoa cerebral, inflamação, envelhecimento mais rápido, problemas hormonais e, a longo prazo, o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Então, é muito importante aprender a comer os alimentos que amamos, os amidos e os açúcares, de uma forma que não vai causar problemas. Então, dessa forma, podemos continuar comendo o espaguete, os biscoitos, o pão, de uma forma que não vai prejudicar a nossa saúde. Creio que muitos de nós pensamos, não, tenho que cortar as coisas completamente, ou não, vou mudar tudo completamente. Na verdade, você está dizendo que talvez seja esse o caso. Na verdade, vamos lá. Sim, vamos falar sobre isso. Há uma necessidade, o que precisa ser totalmente eliminado. Existem coisas que definitivamente precisamos evitar nesses 2 baldes que acabamos de moldar para o nosso bem. Nós realmente não precisamos de açúcar. Não precisamos comer doce. Em geral, os alimentos são apenas para prazer. Seu corpo não precisa dessa quantidade de glicose, dessa quantidade de açúcar. Então, quando comemos coisas doces, sejam frutas ou bolo de chocolate ou o próprio chocolate, estamos fazendo isso porque libera dopamina em nosso cérebro. E a dopamina é o hormônio do prazer. Então, açúcares que poderíamos dispensar. Mas ouça, eu quero um bolo de chocolate no meu aniversário, eu não quero comer brócolis no meu aniversário. Sempre o açúcar está ao nosso redor e é uma delícia porque nos traz esse prazer. Então, é claro que se você pudesse cortar completamente, seria melhor para a sua saúde, mas não acho que isso seja realista para a maioria das pessoas. Não temos esse tipo de força de vontade. E eu já vi essas pessoas, e você também deve conhecer pessoas que cortaram completamente o açúcar, mas é muito difícil. Um bolo de chocolate, um prato de macarrão ou qualquer outra coisa que nos deixe satisfeitos quando entregamos aquela glicose muito rapidamente ao nosso corpo, experimentamos o que é chamado de pico de glicose.
que significa apenas um rápido aumento na quantidade de glicose em nosso corpo. E se usarmos um monitor de glicose, veremos isso. Vamos perceber como essa montanha aqui está subindo e subindo e subindo e depois cai. Mas não precisamos usar o monitor de glicose para entendermos os benefícios. Mas é uma ferramenta visual legal para entendermos então isso que acontece no nosso corpo quando nós estamos em constante montanha-russa. É que isso é ruim para nós. Existem 3 mecanismos principais que estão acontecendo em um estado fisiológico. O primeiro nível que faz com que esses picos danifiquem nosso organismo tem a ver com as nossas mitocôndrias. As mitocôndrias são a usina de energia da célula. Então, nossas mitocôndrias são nossas pequenas fábricas dentro de nossas células que são responsáveis por transformar moléculas de glicose em energia, ok? Elas são incrivelmente importantes. O grande problema é quando nós damos a elas um pico de glicose. Então, quando entregamos a ela um monte de moléculas de glicose muito rapidamente, elas se quebram, tipo como se entrassem em greve. Elas ficam sobrecarregadas com todas essas moléculas de glicose e não conseguem mais fazer o seu trabalho direito. Então, o que acontece é que nós sentimos isso como fadiga. Então, nós continuamos comendo esse açúcar e esse carboidrato, mas estamos exaustos. Acordamos de manhã cansados. Para ir ao supermercado é cansativo. Brincar com os filhos está drenando. Suas mitocôndrias não estão mais funcionando corretamente. E é por isso que um dos principais sintomas de pico de glicose que a maioria de nós tem é essa sensação de fadiga crônica. Agora, a segunda coisa que acontece no nosso corpo quando acontecem esses picos tem a ver com cozinhar. Sabe quando colocamos algo no forno, como um frango, e vai do rosa ao marrom, que é quando o frango cozinhou, assou, e o processo de dourar se chama glicação. O frango glicou, cozinhou. Agora, com o ser humano, desde o momento em que nascemos, estamos cozinhando lentamente. Estamos glicando lentamente. Eu sei que parece estranho, mas é verdade. Por exemplo, se você olha para a cartilagem dos bebês, ela é branca. Mas se você olhar para a cartilagem de alguém com 100 anos, a cartilagem é marrom. Nós glicamos. Ficamos marrons à medida que envelhecemos. E tanto que a glicação é, na verdade, muito semelhante ao envelhecimento. E então, quando estamos totalmente glicados, quando estamos totalmente cozidos, quando estamos totalmente envelhecidos, morremos. A glicação é um processo que não podemos parar o envelhecimento. Atualmente, existem casos de bilionários tentando reverter o envelhecimento, mas até agora não conseguiram. Mas podemos desacelerar ou acelerar. E os picos de glicose têm algo a ver com esse tipo de glicose e glicação corretas, soam como palavras semelhantes. É porque é a glicose que está fazendo a glicação, ou envelhecimento, sim, ou cozimento. Então, quanto mais picos de glicose você tiver, mais rápido você envelhece. Uau! E isso aparece na nossa pele, ficamos com mais rugas e nossos órgãos envelhecem lentamente. A terceira coisa que acontece quando temos um pico de glicose, bem, em todos esses processos estão as mitocôndrias e a glicação. Eles também aumentam a inflamação, e a inflamação é apenas uma coisa desagradável no nosso corpo que causa muitos e muitos problemas. Hoje, 3 em cada 5 pessoas vão morrer de uma doença baseada em inflamação. Então, a inflamação não é boa. E a terceira coisa que acontece quando temos um pico de glicose é que seu corpo sabe que esses picos não são bons para você. Seu corpo, quando sente essa grande glicose, o órgão que se chama pâncreas sente. E é tipo, ei, precisamos pegar essa glicose e jogar fora daqui. Então, seu pâncreas envia um hormônio chamado insulina, e a insulina é incrível. E ela pega todo o excesso de moléculas de glicose e as armazena no fígado, em seus músculos, em suas células de gorduras. E essa é uma das maneiras pelas quais ganhamos gordura em nosso corpo. Mas muita insulina ao longo do tempo é a razão pela qual você tem diabetes tipo 2. Então, basicamente, você tem fadiga, glicação, inflamação, diabetes, etc.
e um monte de outros sintomas que você pode sentir que, dependendo do seu histórico pessoal de saúde, como confusão mental, como problemas hormonais, que podem até levar à infertilidade. Basicamente, temos que entender que, se queremos um corpo saudável e uma mente sã, nós precisamos ter certeza de que não estamos em uma montanha-russa de glicose, porque senão vai ser muito difícil para o nosso corpo funcionar e para nos sentirmos melhor se estivermos enfrentando picos de glicose diariamente. Quais são algumas das situações escondidas que ingerimos glicose e que podemos não perceber o mal? Na verdade, comida de café da manhã geralmente é um dos principais infratores. Então, suco de laranja, coquetéis de frutas, cereais matinais, mesmo que eles digam sem açúcar ou com baixo teor de açúcar, isso não significa que não contenham glicose. Apenas significa que não contém açúcar de mesa, mas também podem conter açúcar de frutas, que é, entre aspas, natural. Então, ele não precisa ser reivindicado como um açúcar adicionado em um pacote. Alimentos que não são certos para o café da manhã, na verdade, eles são enormes infratores. Então, coisas que você não esperaria, como comer muitas uvas, sim, se você comer 50 uvas, isso é, na verdade, muito açúcar. Porque a fruta que comemos hoje foi cultivada para ser extremamente rica em açúcar e concentrada em açúcar. Mas por isso que os alimentos para o café da manhã são os maiores vilões. Também as pessoas que comem frutas secas não percebem que não é porque algo vem da fruta que é bom para você. Frutas secas, smoothie ou suco de frutas podem conter dezenas e dezenas de gramas de açúcar, mesmo que originalmente tenham vindo de uma fruta. Mas o seu corpo não se importa se o açúcar veio de um suco de laranja, ou de uma laranja, ou se o açúcar veio de uma beterraba, ou se agora está em uma lata de Coca-Cola. Essas moléculas de açúcar levarão a um pico de glicose. E é interessante porque, como fomos treinados para tomar um café da manhã doce, o pico de glicose que experimentamos depois do café da manhã vai controlar o resto do nosso dia. Então, se você comer de manhã algo que é pura glicose, como a maioria de nós fazemos, então às 10h30 estamos exaustos, porque está caindo meus níveis de glicose. E eu estarei com muita fome, porque depois de um grande pico, você sente um grande acidente. E aquele acidente ativa o senso de desejo em seu cérebro e literalmente diz a você: vai encontrar um chocolate. Você conhece essa voz e já sabe que você não consegue resistir ao que aquela voz diz e a esse desejo. Então, no seu café da manhã, se você estiver consumindo uma grande fonte de glicose no café da manhã, você está se preparando para um dia de desejos. Uma mudança importante a fazer é mudar de um café da manhã doce para um café da manhã salgado. Sempre em torno de proteína. Qualquer tipo de proteína que você goste. Talvez seja laticínios, talvez seja um tofu, talvez seja proteína em pó, talvez sejam sobras de peixe da noite passada, talvez são ovos. Qualquer tipo de proteína que você quiser, que manterá seus níveis de glicose bons e estáveis. Adicione algumas gorduras saudáveis e você pode ter um pouco do amido, que é a fatia de pão para saborear. Mas nada doce. Você não precisa se despedir de todos aqueles alimentos doces completamente. O melhor momento para comê-los é para a sobremesa, depois do almoço ou depois do jantar. Porque se você comer algo que contém muita glicose, algo amiláceo ou doce depois de uma refeição, as moléculas de glicose não vão chegar o mais rápido possível à sua corrente sanguínea, porque isso já será comida no seu estômago. A pior hora para comer amidos e açúcares é o café da manhã, porque seu corpo está super vazio. Então, qualquer coisa que você come vai para a sua corrente sanguínea em 1 segundo. Mas, na verdade, é a refeição do dia onde a maioria de nós come apenas amidos e açúcares. Pense no típico café da manhã: suco de laranja, aveia com mel, cereal matinal, você conhece, smoothies de fruta, aveia com passa, o próprio café em si. Então você se pergunta, por que a maioria de nós se sente tão mal ao longo do dia? Por que são só 16 horas e estamos exaustos e precisamos de café ou Red Bull? Por que temos desejos ao longo do dia e até mesmo à noite?
Seu café da manhã controla como você se sente durante todo o dia, e mudar isso de um café da manhã doce para um café salgado é um imenso benefício. Quase como você conhece nos filmes, quando eles passam pelo espelho, é um universo paralelo. Você realmente se sente tão diferente, absolutamente tão mais diferente de repente, você tem uma energia estável, seu cérebro está limpo. Você se sente bem, está controlado, você não é uma vítima de mais esses desejos. A mudança não é simples. Como alguém que teve desejos por muito tempo ou viveu naquele ciclo doce, haverá muita abstinência e sintomas. Tem pessoas quando param de comer açúcar sentem dor de cabeça, algumas pessoas sentem pouca energia. Já ouvi dizer sentir náuseas ou enjoos, como se houvesse muitas coisas diferentes que vêm com ele. Por isso, não é realmente recomendável cortar tudo, friso novamente. É importante que as pessoas melhorem seus hábitos de saúde, sem ter que abrir mão do açúcar. Então, mesmo que você adie o açúcar do café da manhã para depois do almoço, como sobremesa, você não vai conseguir tudo isso sem sintomas de abstinência. Você ainda poderá aproveitar e obter dopamina, mas com menos impacto nos níveis de glicose. Certamente você já ouviu dizer que o açúcar é viciante. É certo isso? A dopamina é muito, muito viciante. Como seres humanos, comer algo doce é uma maneira muito fácil de conseguir uma dose. Digamos que de hoje para amanhã você cortará todos os carboidratos que podem causar problemas. Certamente o seu corpo vai sentir, porque ele está acostumado a receber isso a vida toda. Seu corpo espera esses carboidratos a cada 2, 3, 4 horas e seu corpo está queimando glicose por energia. Então você corta o suprimento de glicose e ele fica estressado, especialmente se seu corpo não está acostumado a queimar gordura. Então, para garantir combustível em um corpo saudável, é possível alternar da queima de glicose para a queima de gordura como fonte de energia. Quando você ingere glicose, seu corpo obtém energia dessa forma. Se não está comendo, seu corpo começa a queimar gordura. Na maioria das vezes, estamos consumindo carboidratos a cada 2, 3 ou 4 horas, o que impede nosso corpo de queimar gordura de forma eficiente. Como combustível, ele não tem mais aquele músculo, então a ideia é treiná-lo aos poucos para poder fazer isso e não apenas cortar completamente a glicose. Seria como cortar a grama debaixo dos pés muito rapidamente. Isso vai ser difícil. Esse é um dos maiores desafios, porque quando isso se trata de resoluções de ano novo ou quando se trata de mudança de hábitos, muitas vezes pensamos que temos que entrar ou sair. No entanto, isso não é ideal. Dietas, por exemplo, são conhecidas por serem estressantes e até mesmo opressivas, especialmente para as mulheres. Na internet, somos bombardeados por mensagens que nos fazem sentir inadequados se não estivermos em uma dieta. A quantidade de gordura em nosso corpo ou nosso peso não é uma representação precisa de nossa saúde interna. Se nos concentrarmos apenas em perder peso, corremos o risco de adotar práticas prejudiciais à saúde. É importante adquirir conhecimento e aprender truques simples para melhorar a nossa saúde. Por exemplo, pular o café da manhã pode ser prejudicial, assim como consumir açúcar como sobremesa em vez de um lanche com o estômago vazio. Esses pequenos truques podem ajudar nosso corpo a longo prazo, promovendo uma saúde melhor por dentro. O objetivo não deve ser apenas perder peso, mas sim encontrar equilíbrio e não se tornar refém dos desejos alimentares. Queremos ter uma boa energia para viver a vida que desejamos, brincar com nossos filhos e ter tempo para nós mesmos. A saúde mental e outras condições médicas também são importantes, mas a mudança de mentalidade é fundamental. Devemos focar na saúde e no bem-estar, não apenas na perda de peso. Existem pessoas que sempre se sentem como se não engordassem e pensam: devo ser saudável. Essa é uma crença rudimentar sobre o que é saúde e bem-estar. E está mudando. Agora estamos entendendo que o tamanho do corpo ou o peso corporal não são indicadores definitivos de saúde. Em vez disso, devemos nos concentrar na nossa saúde interna. Por exemplo,
Quando estamos cansados, por volta das 15 horas, muitos de nós experimentamos uma queda de energia após o almoço. Essa queda geralmente está relacionada aos picos de glicose. Se estudarmos nossos níveis de glicose e evitarmos esses picos, podemos evitar essa queda de energia. Isso se você sentir os sintomas do colapso pós-refeições. Aqui estão algumas dicas. Primeiro, comece o dia com um café da manhã nutritivo. Em seguida, no almoço, comece suas refeições com um tipo específico de ingrediente. Este hábito pode ajudar a equilibrar seus níveis de glicose. Um estudo nos Estados Unidos descobriu que a ordem em que comemos os elementos de uma refeição pode reduzir o pico de glicose em até 75%, sem alterar a quantidade ou o tipo de comida que consumimos. Isso mostra como pequenas mudanças na nossa rotina alimentar podem ter um grande impacto na nossa saúde. Tem professores de biologia que brincam que quando comemos, tudo se transforma em uma grande sopa em nosso estômago. Uma pesquisadora bioquímica pensou: como isso é possível? Como a ordem que comemos os elementos da refeição pode ter um impacto? A pesquisa é fantástica. Acontece que quando você come suas refeições com vegetais, a fibra deles tem um tempo para cobrir a parte superior do seu intestino, criando uma espécie de malha protetora, como um escudo nas paredes do intestino. Isso diminui a rapidez com que o resto da refeição acessa sua corrente sanguínea. Quando você vai a restaurantes, eles geralmente oferecem pão no início da refeição, o que é muito inteligente. Se você comer o pão primeiro, estará com muita fome, e o pão, sendo amido, se transforma em glicose rapidamente, resultando em um pico de glicose. Cerca de 90 minutos depois, você estará desejando açúcar, o que leva a pedir uma sobremesa. A dica é adiar o pão e começar com os vegetais. Depois, seguir com o prato principal e, por último, comer o pão. Dessa forma, as moléculas de glicose serão protegidas pela fibra dos vegetais, evitando picos tão grandes. Assim, você não sentirá os desejos 90 minutos depois e não experimentará uma queda de energia. Esse é outro truque importante para uma alimentação saudável. Na sua próxima refeição, coma o que você normalmente comeria, mas adicione um prato de vegetais no início. Pode ser 3 mini cenouras, algumas couve-flores ou qualquer vegetal que você tenha na geladeira. Até mesmo os tomates contam. Você verá como se sente diferente após a refeição, sem travamentos, sem desejos. Além disso, está ajudando seu corpo a se tornar mais saudável por dentro. Esse truque tem muitos paralelos em hábitos culturais. Na França, há a tradição de iniciar as refeições com vegetais crus. Na Itália, os antepastos geralmente são vegetais. No Oriente Médio, começam suas refeições com ervas colhidas. Nenhuma dessas práticas é revolucionária, é apenas bom senso. Infelizmente, perdemos contato com essas tradições, mas agora entendemos a ciência por trás delas. Então, idealmente, do ponto de vista científico, você sempre começaria suas refeições com vegetais, depois as proteínas e as gorduras, e por último os carboidratos. Os vegetais são um elemento-chave para reduzir o pico de glicose após a refeição. Acho que essa informação é tão prática que todos nós podemos aplicá-la em nossas refeições diárias. Se pudermos fazer essa mudança hoje, começaremos a ver os benefícios e isso nos impulsionará na direção certa. Outro truque importante é verificar a quantidade diária recomendada de açúcar em qualquer alimento processado ou embalado. Muitas vezes, os pacotes indicam uma porcentagem muito alta da quantidade diária recomendada, o que pode ser enganoso. A American Heart Association recomenda não mais que 25 gramas de açúcar adicionado por dia para as mulheres e 50 gramas para os homens. No entanto, é importante notar que nosso corpo não precisa de açúcar para viver. Então, o ideal é limitar o consumo o máximo possível. Isso não significa que você deve comer a quantidade máxima recomendada, mas sim que é melhor evitar o açúcar sempre que possível.
Essas recomendações não consideram o momento em que você consome açúcar. Se você ingerir açúcar logo pela manhã, estará aumentando a inflamação, a névoa cerebral e o risco de diabetes. Por outro lado, se consumir açúcar após uma refeição que inclua fibras no início, o impacto na sua saúde será bem menor. Portanto, o primeiro passo é alterar o momento em que você consome o açúcar. E o segundo passo pode ser reduzir gradualmente a quantidade total de açúcar ingerida. Isso ajudará a diminuir o ciclo de vício em açúcar e reduzir os desejos. Então, os cientistas colocaram os participantes em um scanner cerebral e na tela à frente de seus olhos mostraram imagens de diferentes alimentos como bolo de chocolate, rosquinha, brócolis, hambúrguer, etc. Os participantes foram solicitados a avaliar o quanto desejavam comer cada alimento em uma escala de 1 a 10, onde 1 significava que não se importavam e 10 significavam que queria comer imediatamente. Quando os níveis de glicose das pessoas estavam estáveis, elas classificavam todos os alimentos com um 5, indicando que não havia um desejo específico por nenhum alimento. No entanto, quando os níveis de glicose começaram a cair, duas coisas aconteceram. O centro do desejo no cérebro foi ativado e os participantes começaram a avaliar todos os alimentos como mais atraentes, especialmente os doces. Isso mostra que os desejos não podem ser controlados facilmente, pois vêm de uma parte profunda do cérebro que entra em alerta quando os níveis de glicose estão baixos. À medida que você monitora seus níveis de glicose, o centro do desejo é ativado com menos frequência e, naturalmente, você não sentirá tanto desejo por açúcar. Em vez de sentir a necessidade urgente de comer algo doce, você poderá desfrutar do açúcar de forma mais consciente e prazerosa, sem se sentir controlado pelo desejo. Quando seu corpo está cansado, ele não consegue regular adequadamente os níveis de glicose. Assim, qualquer alimento consumido quando você está cansado resultará em um pico maior de glicose. Isso pode levar a uma queda mais acentuada e, consequentemente, a mais desejos por alimentos doces. Essa montanha-russa de glicose também pode afetar negativamente a qualidade do seu sono, tornando-o menos profundo e reparador. Iniciou um ciclo vicioso. Aqui está o que fazer para quebrar o ciclo. Primeiro, use os hacks quando você acordar. Se estiver cansado, tome um café da manhã saboroso. Em segundo lugar, para redefinir seu equilíbrio de glicose, faça exercício, mesmo que sejam apenas 5 minutos. Da próxima vez que acordar cansado, faça 5 minutos de polichinelo ou coloque um vídeo no YouTube com exercícios de 5 minutos. Qualquer atividade que faça seus músculos trabalharem ajudará a gerenciar melhor seus níveis de glicose naquele dia. Ao estudar seus níveis de glicose, você notará que dormirá melhor. Muitas vezes, as pessoas que participaram do estudo disseram que costumavam acordar no meio da noite com o coração batendo forte e suando. Isso pode ser porque seus níveis de glicose estão caindo enquanto você dorme. É por isso que nesse estudo tantas pessoas melhoraram seu sono, não tomando pílulas para dormir ou mudando o que estava acontecendo em seu quarto, apenas mudando como estão comendo. Tudo está conectado. Quando você melhora seus níveis de glicose em tantos sistemas do corpo, você melhora como um todo. Você pode começar a fazer isso para reduzir a inflamação ou os desejos, mas então perceberá melhorias em sua pele, sono, humor. Em um paciente do experimento piloto, durante o monitoramento de seus níveis de glicose, observou que nos dias em que seus níveis de glicose flutuavam muito, sua saúde mental estava comprometida. Por outro lado, nos dias em que seus níveis de glicose permaneciam estáveis, sua saúde mental estava significativamente melhor. Isso foi um ponto de virada, pois ele havia passado uma década perdido tentando entender como melhorar sua saúde mental. E sem sucesso. Ele relembrou um episódio de